Queridos, nós estamos falando do homem com Deus e o homem sem Deus. Nós vamos falar de um homem. Quase todos já ouviram falar sobre ele. Elias. Elias não morreu. Elias não passou pela morte. Ele foi arrebatado em vida numa carruagem de fogo. Olha o zelo e o amor e o cuidado de Deus pela fidelidade de Elias. Por que eu estou usando o exemplo de Elias? Para você ver o que nós somos. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha, você pode ser a pessoa mais santificada na presença de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa caridosa, mas tudo pode mudar, porque a nossa natureza ela é frágil demais. E uma linha tênua, a comunhão com Deus e o desligamento da comunhão. É muito delicado. O que aconteceu? Elias, profeta, Deus falava: Elias, vai lá, faz isso. Elias ia, fazia e tudo acontecia. Elias, foi muitos milagres. Depois vocês podem pesquisar para não ficar muito longo aqui. Mas vou falar de um milagre que foi uma afronta dos profetas de Baal. Na época era o rei Acabe, a esposa Jezabel, terríveis, inimigos de Deus, adoradores de Baal, Beuzebu, tal. E reuniu todos os profetas e só Elias desafiou os profetas de Baal todos eram 40. E ele fez um redor na terra, botou água e no meio uma fogueira. Falou assim: ó, se o Deus de vocês existe, vocês vão queimar toda essa lenha aqui e essa água vai ser toda, né, evaporada pelo calor do fogo. E eles pularam, saltaram. Aí Elias ainda até debochou, né? Falou assim: não, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. E nada. Aí Elias foi lá, na vez dele, consertou o altar. Isso é muito importante. Você quer fazer uma coisa em nome de Deus? Conserta o altar. Tem uma coisa errada na sua vida? O altar é a nossa comunhão com Deus, nosso coração. Conserta o altar. Elias consertou o altar, orou a Deus e caiu fogo dos céus. E foi aquela grande vitória e todos gritando: só o Senhor é Deus. Quando Jezabel ficou sabendo disso, mandou tirar a cabeça de Elias. Veja bem, um homem com a autoridade que ele tinha, o acesso que ele tinha a Deus. O que aconteceu com Elias? Ele entrou no nível de homem e esqueceu que ele era um servo de Deus, que ele dependia de Deus. Então ele entrou no tempo do homem e saiu do tempo de Deus. No tempo do homem, o que veio? Quando você sai da presença de Deus, quando você está longe de Deus, o que vem no tempo do homem? Medo, fragilidade. O que vai ser de mim? Essa rainha é terrível. Ela vai mandar me decapitar, me matar. E Elias fugiu para o deserto. Olha, o homem, quando sai do tempo de Deus, ele perde toda a direção. Ele foi para o deserto. Deserto tem comida? Deserto tem água? Deserto, é sol causticante, terrível de noite, de dia. À noite, o inverso, frio, frio, frio. Aí Elias se abateu tanto, porque ele entrou no tempo do homem
ele deixou a carne, essa natureza nossa aflorar, e ele deitou debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvore que dá no deserto, que não tem sombra, não tem folha. Ele encostou ali e começou a murmurar, desejando a morte. Eu não sou melhor do que meus pais, só eu fiquei. Aí ele dormiu. Nisso, Deus mandou um anjo acordar ele. E o anjo falou assim: olha, quando ele acordou, tinha pão assado nas brasas, uma botija de azeite, de água. Falou assim: ó, come e bebe, que muito comprido será o caminho. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Mas Deus insiste com aqueles que Deus tem um plano na vida dele, viu? Deus acordou ele de novo, olha, come de novo, o anjo, a mando de Deus. E ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. E o Senhor deu uma palavra para ele quando ele entrou numa caverna em Horebe. E naquela caverna ele teve uma experiência. Passou um vendaval, Deus não estava nele. Passou trovões, Deus não estava nele. Passou fogo, Deus não estava nele. E veio uma voz mansa e delicada, e Deus estava ali e falou com ele: Elias, que fazes aí? E Elias, ainda naquele estado humano, no tempo entrando naquele tempo humano, deixou o tempo de Deus. Sim, eu não aguento mais, Senhor, só eu fiquei, tá muito pesado. Elias, não tem só você não, tem 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Você não está sozinho não. Então aqui para nós a nossa mensagem final é: olha, você não é o mais sofredor, você não é o mais desamparado, a sua luta não é maior do que a do outro. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo que deu vitória a Elias, me dará vitória e dará vitória a você. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe.